Olá, olá, boa noite, queridas grávidas, queridas mamãs, bem-vindas aqui ao direto tal como prometido. O tema de hoje é tudo o que tu precisas de saber para uma entrada mais tranquila na creche, no berçário. Vou estar aqui à conversa com a Inês Flores que é educadora de infância e é ama, e então vais ter a oportunidade de poder aqui fazer-lhe algumas questões também, principalmente a ela que é a profissional da área. Então, já está aqui a chegar a Andreia, boa noite, a Ana, boa noite. Deixem-me ver se entra aqui a Inês, também já está por aqui a Inês. Ora, a Inês tem que me pedir aqui para, acho eu, para aderir, acho eu, ao direto. Deixa-me ver. Oh Inês, faz aí o pedido, ou já fizeste? Ok. Acho que já estás aqui a entrar. Penso que sim, já estás aqui. Olá, Lá Inês. filtro bonito. Assim, pronto. Ah, não vou nada dessas coisas. Tenho que explorar aqui o Instagram. Deixa-me só aqui centrar aqui a câmera. Tá ok. Ora então, já estão aqui algumas mamães aqui a assistir. Olha, Inês, muito obrigada Oi? por teres aceito aqui o meu convite. Estás-me a ouvir bem e a ver bem, Inês? Estou, estou. Boa, boa. Deixa-me só aqui centrar, porque isto é diferente do que eu estou habituada no computador. Inês, então, muito grata por teres aceito o meu convite. Gostava muito que te apresentasses aqui para as mamães que estão aqui a chegar, que vão entrar. As mamães que vão entrando podem colocar aqui dúvidas, questões, para depois a Inês aqui dar a resposta dentro daquilo que lhe for possível. Então, Inês, quem é a Inês? Queres contar? Tens tempo? Assim, Ah, Então, o meu nome é Inês Flores, eu sou educadora desde 2009. ahm, e trabalhei em contexto de instituição durante alguns anos, desde que terminei o curso em 2009 até meados de 2012, por aí. E as minhas experiências nas instituições não foram as melhores. Eu saltei de instituição em instituição só para perceber que umas eram piores que outras, portanto nunca havia uma em que eu me identificasse, que fosse um contexto respeitador da criança. E então em 2016 decidi abrir os Miminhos da Inês, que é o meu projeto, que também é aqui da página, que fui a primeira. Diz? em Leiria. Em Leiria, sim. Eu fui a primeira ama credenciada em regime livre do distrito de Leiria. Boa. Portanto, no distrito inteiro não havia nenhuma ama credenciada em regime livre. Ahm, e pronto, depois em 2018 comecei a dar os workshops de o Quer Ser Ama, porque havia muitas colegas e muita gente interessada em perceber como é que como é que era este projeto, se era viável, se como é que são os primeiros passos a dar. Então fiz esse workshop. Em primeiro lugar, até ao Covid era sempre presencial. Eu fazia Lisboa, Porto e Aveiro. E depois, em 2020, quando veio o Covid, passei tudo online e contactei o IFP para dar a formação das AMAs. Portanto, eu sou formadora do IF, através do IFP desde 2020, do percurso de formação de AMAs.
que é o percurso de formação que as pessoas que querem ser amas, mas que não têm qualquer experiência na área ou formação na área, têm que fazer para depois requererem autorização na Segurança Social. Vou só aqui tirar o som, senão isto vai estar sempre aqui a apitar. E depois, também em 2020, fui convidada pela APEI para fazer parte do Ser Bebé, da conferência deles, e depois também passei a ser formadora da APEI, que é a Associação de Profissionais de Educação de Infância, onde dou esta formação, mas mais direcionada para educadores. Que até agora a nova edição, a última edição deste ano vai começar agora no sábado. E pronto, e além disso tudo, não é? O principal disso tudo, sou ama, sou educadora, sou ama e tenho este projeto há 6 anos. Vai fazer 7 e pronto, aqui em Leiria, e felizmente já formei muitas amas que estão agora aqui a iniciar os seus projetos pelo país fora, e este tipo de projeto são cada vez mais procurados pelos pais, este tipo de contextos com profissionais qualificados. São cada vez mais a primeira escolha dos pais no que concerne o 03, não é? A creche. E pronto, e eu sei que ainda há muito pouquinhas, mas estou a trabalhar para isso. A Segurança Social às vezes não ajuda muito, não é? A Segurança Social às vezes complica um bocadinho, não ajuda muito. Mas pronto, eu agora sei... Diz? As burocracias, não é? Sim, sim. Eu, a semana passada, comecei o 5º percurso de formação de amas, portanto já vou para a 5ª turma, e somos 25, são muitas, e portanto estou assim, a criar assim amas pelo país fora. Boa, boa. Então, já que estás aqui a explicar a situação da formação, imagina, quem quiser ser ama e não for tu és educadora de infância, mas há amas que não são da área, todo um processo a ser feito. Não, é assim, há 4 formas para nós colocarmos o requisito na Segurança Social. Em termos de formação, há 4 formas, ok? Ou ser licenciada, que é o meu caso, portanto, licenciada em Educação de Infância, já está a formação toda. Ou ter experiência em creche de no mínimo 1 ano nos últimos 2 anos, ok? Ou fazer este percurso de formação de AMAs, que é composto por 5 FCDs, 5 disciplinas, mais 25 horas de estágio. Ou ter o curso de longa duração do IFP de cuidador de criança. Okay? Portanto, se tivermos uma destas, okay, já é requisito para iniciarmos o processo. Quem não é da área, quem não é licenciado, quem não tem experiência, nada, tem que fazer este percurso de formação de AMAs, que é dado por mim, mais a Ana, que é a enfermeira, que está um módulo de saúde. Porque elas têm 50 horas de saúde, mais 100 horas comigo, divididas isto tudo por 5 disciplinas, e depois disso já têm a formação necessária para colocar os papéis para a Segurança Social. Depois e todo o processo é com a Segurança Social em termos de espaço, de higiene e segurança, depois isso já é tudo com a Segurança Social. Pronto, ok. Só para quem estiver aqui e tiver curiosidade em saber, já ficaram a saber como é que é o processo. Então, pronto, também acho mas uma coisa importante aqui também de referir, porque sabe, vai haver aqui mães, também é aqui importante fazer aqui uma ressalva de uma coisa. Neste momento existem 3 tipos de amas, no entanto, para quem começa agora, só dá de 2 formas. Eu vou explicar. Vocês todas já ouviram falar das amas da Segurança Social. Pronto, são as amas do antigo regime. Okay? As amas foram da Segurança Social até 2015. Okay? A partir de 2015, a Segurança Social desvinculou-se das amas. E as amas tiveram que escolher ser amas em creche familiar ou amas em regime livre. Uma ama em regime livre, que é o meu caso, eu sou uma trabalhadora independente.
ok? Eu faço contrato com os pais e passo recibo à criança, sou uma trabalhadora independente, como se tivesse uma padaria, um cabeleireiro, o que seja. A Segurança Social é, para mim, a entidade que me rege, tal como é a entidade que rege as creches, ok? Só mesmo em termos de higiene e segurança. As AMAs em creches familiares são as AMAs que estão agregadas a uma IPSS. Okay? Ou seja, elas exercem, mas elas respondem à IPSS. Normalmente elas respondem ao plano educativo, é tudo, é como se fosse uma sala de berçário fora da IPSS. Ok? E depois temos as AMAs da Segurança Social, que são as que transitaram algumas do antigo regime e que foram enquadradas nos quadros da Segurança Social. Pronto, hoje em dia já não dá para ser assim, porque foram as que vieram do antigo regime, mas neste momento há as AMAs em regime livre, as AMAs em creche familiar e as do antigo regime, que são as AMAs da Segurança Social. Para vocês saberem se as AMAs são legais, são credenciadas, são legais, têm sempre que perguntar à Segurança Social da zona de residência ou exigir que a pessoa vos mostre a autorização para o exercício da atividade. Isto porquê, Elizabeth? Porque há muita gente que diz assim, eu passo recibo, sou legal. Não, passar recibo não quer dizer nada, porque eu posso passar recibo a vida inteira e não ser devidamente credenciada pela Segurança Social. Portanto, as mães que andam aqui à procura deste tipo de resposta, peçam sempre à pessoa que vos diz que é legal, que vos mostre o papel, o certificado, a certidão que mostra da Segurança Social, que mostra o número da licença, tudo, porque aí sim são credenciadas. Só passar recibos não faz de ninguém legal. Isto é muito importante. Porque é o que eu costumo dizer, corre bem até correr mal. Em termos de contribuição, não é? Em termos é legal em termos de impostos, não é? Porque imitam recibo, mas não é na profissão, ou seja, neste caso de AMA. Não é regulada por ninguém. Exatamente, não é regulada por ninguém. Sim. E Essa muito nas mães que eu acompanho na amamentação, noto muito essa dificuldade. Muitas mães querem colocar os filhos em amas credenciadas e têm muita dificuldade em encontrar. É mesmo muito difícil encontrar outras damas, mas realmente não quer dizer que sejam más, obviamente, mas é importante ter esta garantia, não é? Ter esta garantia de ser uma... Olha, eu costumo dizer assim, quando vocês têm um filho doente, levam um filho ao médico ou uma pessoa que gosta de medicina? Exatamente. É sim, a pessoa até pode gostar de medicina e até nunca ter corrido mal nada, mas como diz a Laura Sanches, amar não chega. Nós podemos gostar muito de meninos, mas quando as pessoas me dizem que querem ser amas porque gostam muito de meninos, eu começo logo a ficar com comichão. Porque eu costumo dizer que eu gosto de carne e não trabalho no talho. Portanto, amar não chega, né? Nós temos que nos profissionalizar nas coisas. Porque mudar uma fralda é muito mais que mudar uma fralda. Pôr a dormir é muito mais que pôr a dormir, portanto há que fazer um trabalho interior muito grande, há que ter muita formação, há que estudar muito, principalmente o 03, que é a base do ser, a pessoa que aquela criança vai ser, define-se no 03, portanto quem acompanha, e eu batalho muito isto com as minhas formandas principalmente do IFP, porque são pessoas que algumas não têm qualquer formação na área, eu digo, vocês têm que perceber a importância que vocês vão ter na vida daquelas crianças, porque vocês vão ser o outro cuidador primário. Né? Há o cuidador primário, o pai e a mãe, e são vocês, porque a criança ou está com um ou está com outro. Né? E, portanto, há uma importância brutal na construção daquele ser. Portanto, é mesmo bom que elas tenham a noção em termos de como é que falam, como é que interagem, as mãos, os movimentos, a forma de falar. Portanto, isso tudo é estudado, não é? E é trabalhado. Portanto, gostar de meninos não chega. Não quer dizer que se mate criancinhas, mas também o nosso objetivo não é chegar ao fim do dia com elas vivas, é chegar ao fim do dia com pessoas a desenvolver em pleno, não é?
Inês, falaste aqui que pronto, passaste por várias instituições e não te Sim, identificaste com uma, porque viste algumas lacunas, muito provavelmente. Ahm, muito Podes falar suspeito. uma ou duas lacunas assim que tu achas, que consideres Ai, que aconteça com frequência? E olha, coisas que infelizmente acontecem com muito. Hã? Desculpa, não ouvi. estava a perguntar que lacunas é que tu encontraste, às quais os pais devem estar atentos. Ou seja, quando imagina, eu vou à procura de uma creche para o meu filho, o que é que devo ter em consideração? O que é que eu devo observar para garantir que Olha, fica seguro, que aquela creche é de confiança? Quais são os principais pontos a ter em conta? olha, eu acho que para já é muito importante os pais verem como é que são recebidos na escola. Se são bem recebidos, se a presença deles é prazerosa para o outro lado, se têm abertura, se são convidados a entrar, se são convidados a sentir o que é aquela escola. Né? E já aqui avançando um bocadinho para como é que eu faço, quando os pais estão interessados e eu tenho vaga, ficam em lista de espera. Pronto, são muitos, claro que eu depois daqueles tenho que gerindo, no meu caso são só 4 as idades, não é? Em termos de gestão de grupo, eu convido 4, 5 pares de pais a vir fazer a entrevista. Nessa entrevista, eles conhecem o espaço e eu mostro quem eu sou e quem nós somos e o que se faz aqui. Qual é a nossa essência, se brincamos na rua, o tipo de alimentação, mostro tudo e digo, olha, as caminhas são assim, comer é assim. Envolvo-os na essência da escola. E depois aí os pais logo percebem se identificam, se bem que quando eles ficam em lista de espera já conhecem a página, já conhecem mais ou menos como é que é, ou seja, não vêm de olhos fechados, digamos assim. Exato. Já conhece o Um, teu trabalho. sim, mais ou menos, já tem alguma ideia. E eu acho que é muito importante isso, uma escola que recebe e que diz assim: nós temos que nos aceitar mutuamente, vocês têm que aceitar a nós, né? E nós, no fundo, temos que aceitar a vocês, porque assim, infelizmente há muitas escolas que só olham para as crianças como dinheiro ao fim do mês, então não interessa o perfil dos pais, tipo, qualquer coisa serve. E às vezes não é assim, porque depois temos direções ou educadoras que dizem, ai, porque aquele pai é assim, ai, porque eu já avisei aquele pai, não sei o quê, ai, e às vezes elas queixam-se. E eu digo assim, então, mas se esses pais não estão alinhados com a essência da escola, rescindam o contrato. Ai, não Exatamente. podemos fazer isso. Claro que podem. Há uma aceitação mútua. A escola aceita a família aceita a escola. Quando isto, não é, se dá, ok. Agora, eu acho que o primeiro, acho que assim o essencial é mesmo os pais sentirem que são acolhidos na escola e como é que os adultos se tratam uns aos outros. É fundamental os pais observarem muito mais que o espaço, os brinquedos, se tem brinquedos caros, se tem paredes limpas. Muito mais que isso é observar como é que os adultos se lidam uns com os outros e respondem uns aos outros e se dão uns com os outros. Porque é assim, eu já trabalhei aqui em Leiria numa escola que tinha umas condições magníficas e o corpo docente era péssimo, porque não se davam umas com as outras e aquilo era um ambiente de cortar à faca e isso não é bom, não interessa nada ter uma escola bonita com materiais, com um triângulo Pickler ou um espelho Montessori, se depois as pessoas, não é? Exato. Não é? Não há ali um ambiente acolhedor, não há um ambiente de amor, não é? Portanto, eu acho que é Tentar muito proporcionar isso. às crianças, não é? Eu costumo dizer às minhas formandas que as crianças é como se fosse um ET que chegasse à Terra, né? E ele então ia dizer assim: deixa-me cá ver como é que estes seres se dão uns com os outros, não é?
E as crianças é a mesma coisa. A forma como o pai fala para a mãe, como a mãe fala para a educadora fala para a auxiliar, como a auxiliar fala para os outros meninos, eles estão a absorver como é que as pessoas se dão umas com as outras. Né? E se nós mostramos outra coisa para além da harmonia, eles vão interiorizar isso. Não é? Eles vão dizer, então eu vou responder assim, eu vou fazer assim. Há uma coisa muito engraçada que eu costumo dizer às formandas, que é, eu peço sempre com licença para passar. Foi uma das coisas que eu aprendi, e porque nós, normalmente eles são pequeninos e a gente dá aquele jeitinho e passa, não é? E eu, quando comecei a aprofundar em Pickler, tomei consciência que a criança é uma pessoa. E então, se eu a um adulto peço com licença, porque é que eu não peço a uma criança? Porque é que eu dou um jeitinho? E então, automaticamente, eu já faço isso. Para as outras pessoas de fora é muito engraçado verem-me a fazer isso, mas já está automático. Então, o Afonso, que tem 2 anos, ainda antes de ter 2 anos, ele sempre falou muito bem, e então é muito engraçado como ele, antes dos 2 anos, pedia com licença aos amigos para passar. Não é? E foi através da observação, porque eu nunca exigi que eles dissessem isso uns aos outros, mas simplesmente o facto de eu fazer ele, dizer, olha, Afonso, com licença, a Inês precisa de passar. Exato. Ele adquiriu que é isso que se faz quando nós queremos passar. Okay? Claro. Portanto, é nestas pequenas coisas, não é, que reside a diferença entre termos uma criança calma e eu não digo calma que não brinca, que não salta, que não grita. Não, uma criança calma ou uma criança em tensão, não é? Pronto, eu quando saiu a entrevista no princípio do ano, em janeiro, quando saiu a entrevista no Jornal de Notícias, houve uma frase que a jornalista colocou que causou assim um zoom muito grande. Foi porque eu afirmei que as crianças em AMA são muito mais calmas e empáticas que as crianças em creche. Isto foi aqui um zoom. E eu digo assim, caramba, se nós vivemos numa casa com um pai e com uma mãe e um irmão, é uma coisa. Se nós vivemos em casa com um pai e uma mãe, e às vezes o pai não está lá, e 10 irmãos, se calhar vamos ter necessidade de pedir atenção não é? Não quer dizer que não sejamos todos adultos funcionais. Agora, tem a ver que é normal que as crianças num ambiente de um para 4, que não existe em nenhuma escola, o rácio de um adulto para 4 crianças, num ambiente preparado para eles, calmo, não há gritos, onde não há necessidade de eles chamarem a atenção porque eles têm a atenção. Claro que as crianças acabam por crescer de uma forma muito mais calma. Sem dúvida, sem dúvida. Não é muito, não é assim uma coisa. Que eu vejo, né, em todas as creches, isto é comum, e tu melhor que ninguém, melhor do que eu sabes isso, é realmente a falta que eu vejo de recursos. Ou seja, é uma auxiliar para uma sala de 13 crianças, penso eu, que acho que é o máximo que pode ter numa sala, e uma educadora. Isto falando de berçário, portanto, dos pequeninos que entram para. A educadora do berçário nem sequer carece de lá estar o tempo todo, porque é a educadora da sala de 1 ano. Exatamente, era isso que eu ia dizer a seguir. E a educadora nem sequer lá está, ou não é obrigatório estar, portanto é responsável por, mas quem está na sala acaba por ser uma, duas auxiliares para 13 crianças, não é? Como é que isto é possível? É muito difícil. A vida de uma educadora e de uma auxiliar, a maior parte das escolas não é fácil. Então, em setembro é terrível. Eu já lá passei por isso, eu tenho amigas minhas que desabafam comigo, é muito desgastante. Eu quando falo que as escolas não estão feitas para crianças, estão feitas para adultos, eu não estou de forma alguma a colocar em causa o trabalho dos meus colegas ou das auxiliares. Elas fazem o que elas conseguem. Eu ainda esta semana tive uma colega que falou comigo a desabafar, a dizer que tinha uma criança com necessidade educativa especial na sala, que estava a ser muito complicado
que a criança inclusivamente já começava a partir para a violência por estar frustrada, que se dirigiu à direção para pedir mais recursos e o que disseram foi que tinham que estava na lei. Exato. E isto é muito difícil e também foi das razões, eu estive numa escola em que eu era sozinha para 18 bebés de 1 ano e meio. Exatamente. Quase com a obrigação de os desfraldar a todos, antes de chegar aos 2 anos. Quer dizer, coisas assim absurdas que me levaram a desistir das instituições, porque, assim, não quer dizer que sejam todas horríveis. Felizmente, há exceções muito boas. É preciso encontrá-las. Exatamente. É importante que os pais fiquem atentos e eu acho que uma das coisas que é muito importante e que eu digo sempre às minhas mães quando regressam ao trabalho, é questionarem a instituição se os pais podem entrar em ambiente de sala os primeiros tempos, os primeiros dias até o bebê se adaptar, porque eu acho que isso é importante, não é, Inês? Sabes que não há, nunca houve nenhuma lei que proibisse os pais de entrar na escola. Nunca. Nunca houve nenhuma lei que proibisse dos pais de entrar na escola. Havia uma recomendação, os pais deviam ficar à entrada sempre que fosse possível. Ora, numa adaptação não é possível. Porque o pai tem que fazer parte da adaptação, não é? E eu acho que as escolas se fecharam muito sobre elas próprias e isso para mim também tem muito que se lhe diga. As escolas que se fecham muito nelas próprias e que, por exemplo, não deixam os pais entrar. Antes era o Covid, agora é o quê? Porquê é que não deixam os pais entrar? O que é que estão a esconder? O que é que eles não querem que os pais vejam? Já neste momento com o Covid, portanto, com o Covid até posso concordar ou não, mas compreendo. Mas já antes do Covid estas situações aconteciam. Sim. De creche com os pais estar em sala. Aliás, eu posso dizer uma amiga minha, que inclusivamente é da tua zona, eu lembrei-me agora, é que o principal requisito da instituição é não há fase de adaptação porque isso causa stress ao bebê. Fica de manhã, quando os pais chegam, e fica o dia todo. Quando ela me disse aquilo, eu disse: meu filho não iria para a creche. Pronto, mas isto anos atrás, pronto, ok, não é agora cedo. Espero que já tenha mudado entretanto. Não, mas sabes que eu fico muito triste quando eu vejo colegas meus com essa atitude. Mas era a filosofia aquela creche é a filosofia. Não há fase de adaptação, não há cá ficar 5, nem 10, nem 1 hora, nem depois vir buscar. Não, fica de manhã e vem buscar depois à hora de sair. E isso é benéfico para quem? Exatamente, eu questiono-me, como é que estes bebés que estão há meses, 4, 5 meses, 6 meses com uma família... A vida toda deles foi com a família. E para o outro são largados ali. Não facilita muito mais a própria instituição em ter os pais em sala, claro que já não digo irem os dois pais, não é? A mãe e o pai. Ir um deles e estar em sala, o tempo necessário para o bebê se adaptar não vai facilitar muito mais, criar laços, para a criança perceber que o pai ou a mãe confiam naquelas pessoas. O que é que impede a instituição de fazer isto? A minha questão é... Sabes que a gente quando diz estas coisas vem logo a tua conversa típica portuguesa, que é: então se tem de deixar entrar tem de deixar entrar todos. E eu para isto tenho 2 respostas, que é: número 1, nós somos todos diferentes. Não é por entrar que tem que entrar todos. Número 2, então vocês só querem os pais nas festinhas de Natal e de Páscoa e dos arraiais, mas quando é importante não querem os pais na escola? Exato. Não percebo. Pronto. Então é assim, aqui nós nem falamos em período de adaptação, falamos em período de vinculação. Exatamente porque o que acontece... Está aqui a Andreia. A Andreia é tua colega. A Andreia é educadora de colega. É educadora de... Sim. Ela diz que eu acho que a entrada dos pais, família, tem todos os benefícios. Portanto, ela é
uma exceção também, tal como tu. Eu, quando te conheci nas redes sociais, eu olhei para a tua página, para as tuas páginas e disse, bem, esta é uma educadora exemplar, todas deviam ter esta linha de pensamento. Portanto, por isso é que estás aqui hoje, por isso é que eu te convidei para estás aqui. E a Andreia segue muito, acho que em tudo também, como tu, as tuas filosofias, que me fazem todo o sentido de acolher a família em sala de aula. E o que eu vejo em algumas educadoras, se calhar isso que tu ias estar ias agora a abordar, é que os pais acabam por ser ali algo incomodativo, porque são muitas pessoas em sala, são muitas bebés, e que se torna mais confuso para a rotina. Ou Olha, seja, mas não olha, digo-te uma o ambiente. coisa. Eu não sei se é pior, e é isto que às vezes as pessoas não pensam. Eu não sei se é pior teres, até porque assim, em berçário acho que o máximo são 8 ou 12, já não estou bem recordada. O que é pior? Teres 16 pais na sala e estarem a conviver ou 8 bebés aos gritos? Exatamente. Era aí onde eu queria chegar. Porque assim, o que é que acontece aqui? Agora vou falar, por exemplo, agora do Francisco, que foi o último bebê a ingressar. Os pais, isto foi uma das coisas que eu, quando o escolhi, eu falei logo com os pais, que foi, vocês têm, obrigatoriamente, de tirar uma semana de férias, pelo menos, para fazer o período de vinculação com o Francisco. E é obrigatório que vocês estejam cá. Seja um, seja dois, seja a avó, porque ele ficou com a avó uns meses. Agora, vocês têm que estar cá. E para vocês estarem cá em pleno, vocês têm que estar de férias. Né? Porque é quando nós não temos hora para voltar. E isto foi requisito obrigatório. E isto é possível de fazer em todas as escolas. Não me venham com coisas, porque nós antes de termos filhos temos que perceber que a nossa vida vai mudar. É? E que temos que fazer ajustes à nossa vida por causa dos nossos filhos, do que eles precisam, do que eles necessitam. Então, o que é que aconteceu? Os pais do Francisco vieram, às vezes de manhã, outras vezes à tarde, e qual era o meu trabalho ali? O meu trabalho ali era não tanto falar com o Francisco, mas falar com a mãe, falar com o pai, continuar com a rotina com os outros e acolher aqueles pais. Porque se o Francisco visse que os pais estavam bem ali, que a mãe se ria, o pai se ria, estávamos ali todos sentados no chão, descontraídos, que até se comiam um pão, uma fruta, ele ia ficar bem. Porque na cabeça de um bebê, que ele não conta com a palavra falada, só conta com a expressão, né, facial, corporal, e estamos a falar de bebê, ele na altura tinha 6 meses, 6, 7 meses, e o que é que eles contam? Contam com a expressão facial, a tensão do corpo, o riso, o choro, né? Então, naquele momento ele viu os pais a darem-se bem comigo, a brincarem com os outros, é? Os outros a chegarem-se aos pais, os pais dos outros, quando vinham buscar, metiam-se com o Francisco também, falavam com os pais dele, ou seja, começou-se ali a criar um vínculo. É? Exato. E então eles fizeram, acho que uma semana e pouco, e entretanto o Francisco entrou a sério, digamos assim. Mas o Francisco, quando entrou a sério, já era mais um. Eu é que tive que me adaptar a ele, aos horários, ao que é que ele gosta, ao que é que ele não gosta, quando é que ele me está a dar sinal para dormir, quando é que não está a dar sinal para dormir. Pronto. E claro que ele adormecia ao colo, sempre. E é engraçado que desde a semana passada, portanto, ele estava cá há 15 dias, 3 semanas, já começou a ir sozinho para a cama com os outros. Depois da sesta, vai para a cama igual aos outros e adormece sozinho. E eu fiquei tipo, ok, tipo, tem 10 meses. Pois não, ele faz 10 meses agora, portanto ele entrou com 9, é isso. Quem entrou com 6 foi o Matias, já estava aqui a confundir. Portanto, ele entrou, normal, são muitos. Portanto, ele começou a fazer a adaptação há um mês,
né? Foi quando veio aquelas semanas, aqueles dias com os pais. Entretanto, começou a ficar o dia todo e agora ele está super adaptado. Ele adormece sozinho, ele acorda, sai da cama, ele mostra quando tem fome, eu sei quando é que ele tem fome, ele sabe quando é que tomar de pedir colo e ele sabe brincar sozinho com os outros. Um, e é muito interessante ver que. E depois também o grupo teve que se adaptar a ele, porque o Mateus saiu e entrou o Francisco. Então, os que cá estão tiveram de se adaptar que o Mateus já não voltava e que agora vem o Francisco. E o Francisco é bebê, e o Francisco chora, e o Francisco não anda, precisa de ir ao colo. Portanto, em setembro é uma adaptação de todos. Mas. E a Júlia, só agora é que começa a aceitar o Francisco. Que a Júlia percebeu que para o Francisco entrar o Mateus tinha que sair. E era um filme. Ela chorava. Os primeiros dias chorava, andava, não saía do meu colo. Sempre que ele se aproximava, ela chorava. E a Júlia tem 2 anos, está cá desde os 5 meses. Ela não se teve de adaptar a mim, ela teve de se adaptar a um grupo, a uma vida sem o Mateus. Né? Exato. Portanto, e vocês perguntam, mas entram os pais todos? Não, no caso só entrou o do Francisco e agora, no fundo eles entram sempre todos. O pai do Afonso quase sempre senta-se no chão a brincar com eles todos. Quase Exato. sempre. Tem tempo, chega, senta, tá, brinca. Eu já disse que qualquer dia o contrato para vir cá. Mas eles sabem os nomes dos pais uns dos outros. É muito bom. Isto é muito bonito, não é? Eles são irmãos, eles crescem como irmãos. Agora, claro que os pais são importantes. Os pais muitas vezes, por exemplo, no caso do Francisco, ele só conheceu a vida toda dele, ele teve com o pai, com a mãe e com a avó. Então, se vem para mim agora, se a vida dele vai mudar, tem que haver um período de vinculação. Claro que sim. A criança tem que se vincular a mim. A criança não tem que se adaptar, porque adaptar subentende que a criança se resigna. Não é? Exatamente. Quando as educadoras dizem assim, A adaptação do bebê, mas não é, é a adaptação dos adultos, não é? E das outras crianças que possam estar àquela criança ou àquelas crianças que estão a chegar, não é? Porque não é a criança mudar, não é? Mas nós temos muita ideia de. Claro que nós vamos fazer uma adaptação, e é a adaptação também nossa, enquanto mães, porque as mães também têm que se adaptar a deixar o filho com alguém que não é uma pessoa propriamente conhecida, não é? Isto para uma mãe período de também vinculação também é importante para os pais, porque os pais estão aqui, os pais veem como é que. Porque depois acontecem coisas, não é? Obviamente, acontece vida. Um trepa para aqui, o outro mete não sei o que na boca. E o facto de eles verem como é que eu lido com aquela situação, como é que eu lido uns com os outros, como é que eles são comigo, como é que eles são uns com os outros, claro que dá uma segurança aos pais imensa. Não é? Eles dizem, tu nunca sabes nada de ninguém. Tu dizes, eu confio naquela pessoa, mas tu nunca sabes quando é que a pessoa lhe dá uma louca e faz uma coisa qualquer. Certo? Nunca se deve confiar a 100% a ninguém. Mas a questão é, se tu vês como é que aquela pessoa é com as outras pessoas, tu quando fores deixar aquele filho, que vais sempre deixar, né, com o coração na mão, mas fica um bocadinho mais fácil. E depois é assim, eu tenho uma coisa que eu tenho uma comunicação com os pais quase imediata. Mando imensas fotos, vídeos, na brincadeira, estão vídeos engraçados, eu mando muito. Estes pequenos nadas, por exemplo, eu hoje estava a filmar o Matias que estava a conseguir andar no triciclo, mas depois ouvi o Francisco a refilar, aquele chorar de refilar, quando olhei, ele estava a descer o degrau, que era uma coisa que ele nunca tinha feito, então eu filmei ele a descer o degrau. Então, quase num vídeo, sem querer, apanhei ali duas milestones ali, super importantes a partir dos pais. E é este. Às vezes perguntam-me assim, mas tens reuniões de pais? Eu digo, eu não preciso ter reuniões de pais. Porque os pais sabem sempre o que é que está a acontecer. Eu posso ter reuniões de pais se for para resolver alguma coisa que eu preciso, que eles precisam. Agora, para passar informação,
mas só se passa informação 3 vezes no ano? Tipo, não, eu passo informação Todos os todos os dias. dias. E às vezes tenho que escrever logo, olha, vou escrever logo, ou às vezes faço áudios antes que me esqueça, porque isto é muito importante de partilhar. E estarem no trabalho e receberem um vídeo, uma fotografia, seja uma coisa engraçada, eu acho que é isso que faz valer a pena. Eu não tive nada disso do meu. Né? O meu tem 11 anos e eu não tive nada disso. Então, eu, quando comecei o projeto, pensei assim: o que é que eu gostaria de ter tido como mãe? Eu gostaria de saber o que é que ele está a fazer, se conseguiu pegar na caneta, se fez, riscou. No outro dia a Júlia riscou-me ali a parede e eu pensei, Júlia, tipo, e tirei foto e depois digo assim, dou um reboçado a quem adivinhar quem é que fez esta obra de arte. E depois os pais metem-se lá a falar uns com os outros. E isto também é criar um sentido de família. E é muito bonito como agora a mãe do Matias está a passar por uma situação do Matias e eu dei a minha opinião e a mãe do Afonso deu a opinião dela, porque já são mães com filhos mais velhos, e é muito bonita esta equipa que se cria. E isto é possível em creche. Quando nós estamos a falar de um aniversário com 8 bebés, ou depois numa sala com 12, isto também é possível. Tem que haver. Acho que se Hoje em houver. dia, nas redes sociais, é tão fácil. Exatamente. É tão fácil fazer isto. E eu acho que verdadeiramente é uma mudança de atitude. Eu trabalho para quem? Para a criança. Então, se eu vou trabalhar para a criança, eu vou fazer isto. E vamos mudar este sempre se fez assim, ai, não sei quê. E isto voltando um bocadinho àquela parte deles chorarem. Uma criança, quando fica a chorar, isto, a Laura Estremera, não sei se vocês conhecem, ela é espanhola, mas ela tem vídeos no YouTube que são muito interessantes. Não, por acaso Não, então tens por assim, Laura Estremera, é assim que ela se chama. E então ela diz que a dor de uma criança que se vê deixada num contexto que não conhece assemelha-se à dor de um luto, porque ela vê aquela pessoa a ir embora, mas ela não tem consciência que a pessoa volta. Então dá. ela chora com a dor de ter perdido aquela pessoa. E depois ela volta, ok? Mas ao outro dia vai acontecer exatamente o mesmo. E as crianças não entendem que a mãe volta. Elas não entendem. A única coisa que elas entendem é que ficaram ali. E ela diz uma coisa muito interessante que é, as crianças quando são mais velhas dizem assim, não me deixes aqui sozinho. E estão 20 crianças. Não é? Mas ela sente-se sozinha porque não houve tempo para fazer este vínculo. Então ela sente-se abandonada. E isto leva muitas vezes a depressões. Eu fiz uma live o ano passado, podem encontrar no meu IGTV, que é os sinais que as crianças dão quando estão a ser negligenciadas em creche. E está o testemunho de uma antiga colega minha de faculdade, que ela passou isso com a filha. E há realmente mudanças no comportamento. A criança acaba por ficar mais prostrada, não se ri tanto, não, às vezes deixa de comer, ou às vezes come e vomita. Portanto, é como nós quando estamos em depressão, não é? Ou quando estamos muito nervosos. As crianças dão sinais. Não é? Uma mãe que a criança não quer ir para a escola, não quer ir para a ama e fica a chorar e quando vai buscar está a chorar, não, alguma coisa não está bem. Não é? Nós chegamos ao trabalho a chorar e saímos do trabalho a chorar. Não, porque às vezes digo assim, desculpa, se a tua amiga entrasse no trabalho a chorar e saísse do trabalho a chorar, qual era a primeira coisa que tu ias fazer? Ia tentar perceber o que é que passava. Então porquê vocês não fazem isso com os vossos filhos? Não é? Tipo, Sociedade, e tu sabes disso, não é? Melhor do que eu é. Ao início é assim, é normal, vai chorar, mas vai haver uma altura em que ele se vai calar, que a criança vai ficar bem, se vai calar. Até que ponto é que isto que ele aqui se vai é calar é igual a ficar bem. exatamente? Portanto, a criança simplesmente Ele estar porque resigna.
Não sei se é a tua internet. A minha... Oi, oi, já está? Oi? Já está aqui, já estás aqui. Não sei se foi a Já tua. está. A minha está no máximo, não sei. Bem, então é assim, em relação a isso, eu costumo dar sempre o exemplo, das crianças em orfanatos. Não sei se vocês sabem um termo que se chama hospitalização, que é, se vocês forem ver documentários sobre orfanatos, que agora já não existem muitos, mas se vocês forem ver documentários sobre orfanatos de bebés, vocês vão reparar que nenhum bebê está a chorar. Isto foi uma das coisas que Amy Pickler percebeu quando ficou com o orfanato em Lóxi, na Hungria, é que as crianças não choravam. E porquê que as crianças não choram? Ou não choravam? Porque elas perceberam que por muito que chorassem, ninguém as ia buscar, então elas desistiram. Exato. É? E isto é o que acontece com as crianças que são deixadas na escola a chorar um dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias. Elas chegam a um ponto em que sabem que por muito que chorem, elas vão ficar ali. E então elas calam-se. Isto não é adaptar, isto é resignar. E isto tem consequências brutais na construção do ser humano. Porque ela vai perceber que, número um, a tristeza dela não é importante. Que a pessoa que elas mais confiam pode efetivamente abandoná-las. E eu falo desta forma porque é isso que elas sentem. Elas sentem que são abandonadas. É Pronto. verdade. Elas não têm a consciência de um adulto. E, portanto, isto tem muitas consequências. Isto depois criamos ciclos de desconfianças, de pessoas que mascaram a dor porque se eu chorar ninguém me vai ligar nenhuma. E quer dizer, isto, se nós focarmos um bocadinho mais na psicologia da coisa, não é? Nós percebemos que é brutal o que nós fazemos às crianças. Eu vou ter que colocar aqui o meu telefone a carregar. Ele está a ficar sem bateria. Se há aqui uma mãe para colocar questões, eu agora deixei de ver aqui os comentários. Já Ok. aqui para baixo, eu não estava a ver. Ok. Ai, que eu vou ter que andar com isto. Ai, aqui. Vou ter que pôr aqui, que é para isto. Tá, pessoal, eu achei que o meu filho estava em depressão, só ficou 15 dias. Fizemos o que o coração de pais mandou. Voltou para casa, para o pé dos avós. Ele já tem 2 anos e 5 meses, mas não compreende. Sim, é uma mãe que eu estive a falar hoje à tarde. Pronto, o filho tem 2 anos, tentaram fazer a adaptação à creche. Também a adaptação não foi, ou seja, o acolhimento não foi dos melhores em termos da instituição. O bebê chorou e não foi acolhido. Inclusive foi rotulado. Uma criança de 2 anos. Claro que sim. E claro que fez o que o coração mandou e voltou com a criança para o pé dos avós e pronto, e junto dos avós. É muito importante. É muito importante eu dizer uma coisa, porque ainda esta semana, semana passada, não sei, falei com uma mãe que estava aqui com umas dificuldades em colocar o filho na creche, porque lá está, haviam coisas que não estavam a soar bem, ela estava a sentir, não sabia, porque depois a escola também não acolhe muita dor dos pais, e então ela depois telefonou, e até quando nós fomos ao parque, eu levei os fones e fui a falar com ela. Há uma coisa muito importante, que é, a creche não é uma necessidade da criança. Nenhuma criança tem necessidade de ir para a creche. Dos 0 aos 3, a criança não tem qualquer necessidade, em termos de desenvolvimento, tanto pessoal, como neurológico, como físico, não tem nenhuma necessidade de ir para a creche. A creche é uma necessidade dos pais. Se nós olharmos de forma histórica, a creche tem pouco mais de 100 anos. Porque antes não havia creche, não é? Não havia creche porque os pais ficavam com os meninos em casa. Pronto, depois a industrialização e tudo mais, a creche é uma necessidade do adulto. Que o adulto, infelizmente as nossas políticas não são muito amigas da maternidade e da paternidade, e por isso os pais necessitam de voltar ao trabalho muito cedo. Agora entendam uma coisa. Não é porque a criança não vai à creche que ela não vai falar, não vai desfraldar, não vai... Esta coisa de que a criança precisa de ir para a creche para socializar, é errado. dá-me comichões.
Dá-me Muito condições. bom. Isto porquê? Do ponto de vista de desenvolvimento neurológico da criança, a criança dos 0 aos 3 desenvolve o eu. Eu. Exato. E dos 3 aos 6, ele desenvolve o eu no mundo. Por isso é que as crianças, até aos 3 anos, elas não brincam umas com as outras. Elas não têm essa competência adquirida. Lá após 2 anos e qualquer coisa já começam. Mas até aos 2 anos, se vocês repararem, nenhum bebê brinca com outro bebê. Numa brincadeira pensada, digamos assim. Não é? De agora sou eu, agora és tu, agora sou eu. Isto não existe. Porque a criança está, tudo o que a criança está a fazer, está a desenvolver o eu. Não é? Eu vou fazer isto, eu vou fazer. Claro que ele percebe o outro. Eles aqui percebem os outros, não é? Respeitam o lugar do outro. Agora, eles ainda não desenvolveram sequer a competência de brincar com ou brincar para. Não é? Portanto, até aos 3 anos, 2 anos e tal, 3 anos, depois também depende das crianças, as crianças não têm qualquer necessidade de ir para a creche. Se vos vão dizer, se vai ficar em casa, não vai falar, não vai andar, não vai deixar a fala. Vai, tipo, pessoas, nós vivemos 2000 e tal anos sem creche. Mais, milhares de anos sem creche. E desenvolvemos-nos. Epá, não vai. Mas há muito pouca criança. Não vai para a creche logo aos 5, 6, 7 meses, depois não desenvolve como desenvolvem os outros. Isto causa aqui um stress e uma pressão muitas vezes nas mães. Eu, por exemplo, meu filho, nós tivemos a opção de ir aos 13 meses para a creche. Mas mesmo assim, cheguei a ouvir que já vai muito tarde, ir mais cedo para socializar, e eu dizendo, ele só socializa, só tem essa aptidão depois dos 3 anos, até lá está a criar laços. Portanto, eu quero que ele crie laços com a família e não com uma instituição, não é que estar a dizer mal das pessoas, obviamente, mas claro que para mim faz todo o sentido. Mas existe muito isto, então às vezes o facto do meu filho ter uma personalidade que não é tipo telecomandado, como eu costumo dizer, ou seja, ele só fazia aquilo que realmente, quando ele queria, lhe apetecia. Então, ou às vezes chegavam junto dele e falavam para ele e ele escondia-se atrás de mim. Então, pois. Estás-me a ouvir? Já estás aí? Já estou aqui, estou aqui. Existe muitas que, se não for para a creche, que ficam com alterações em termos de desenvolvimento. E não, nada disso. Conheço crianças que não foram para a creche, outras foram, são desenvolvidas normalmente. Portanto, cada uma com a sua personalidade. Obviamente. Olha, aqui é um contexto educativo, porque é um contexto educativo, não é? Com 4 crianças que não são irmãos, que não vivem aqui, não é? E mesmo assim, neste contexto, eu trabalho para eles. Até fiz uma publicação esta semana, o que é que foi, sobre a individualidade em grupo. E é muito engraçado porque o meu namorado, quando quer brincar comigo, diz: Isto aqui é uma anarquia. É uma anarquia, eles comem quando querem, dormem quando querem, fazem o que querem. Isto é uma anarquia. Mas pronto, a brincar, não é? Mas as pessoas têm essa ideia que... Opa, e eu fico muito triste quando vejo colegas meus com este tipo de pensamento, porque assim, a culpa não é bem deles, porque nós somos formatados assim. Quem é educador de infância e tirou o curso sabe que somos formatados para fazer planificações, a esta hora eu vou com este grupo, com este material e blá, blá, blá. Nós somos formatados para isto. É verdade. É assim, mas nós também temos espírito crítico. Se continuamos a evoluir, se continuamos a ler, se continuamos a... Né? Nós temos que ser melhor que isso, não é? E então, apesar disso tudo, há individualidade em grupo. É possível haver individualidade em grupo. Eles têm 2 anos, os mais velhos, e dizem, eu não quero comer mais. E tiram o babete e vão à vida deles. E os pequenitos continuam, eu continuo. Porque eu não tenho por que eles ficarem à mesa. Não tem lógica. E não é porque um vai brincar e o outro que está a comer, que está a gostar, que... não, se eu vou deixar sair um, vou deixar sair todos.
Não! Exato. Nós quando estamos na cantina, nos nossos trabalhos, nós também levantamos todos ao mesmo tempo, porque se eu me levantar antes da colega, a colega não vai comer. Pá, por favor, não é? Quer dizer, as crianças não são. As crianças são assim quando estão tão formatadas para fazer tudo igual que se uma faz, elas vão fazer também. Não é? Mas se isso não acontece naturalmente, é como acordar. Eles acordam e saem da cama sozinhos e não acordam mais ninguém. Normalmente eu estou na salinha, estou lá, o Francisco acorda, a Júlia vem ter comigo onde eu estiver, o Afonso vem ter comigo onde eu estiver, o Matias que também já anda. Ou seja, há uma coisa de eu acordei, mas o Matias ainda está a dormir. Ok, então vens para aqui e deixas o amigo dormir. E é aqui que se vê também a empatia. Nas creches, as crianças que dormem 1 hora têm que ficar 1 hora deitadas à espera que as outras todas acordem. Exato. O meu filho era um desses. Meu filho, já um bocadinho maiorzinho pelos 3 anos, ele dizia-me, mais tarde ele dizia-me assim, mamãe, não percebia porque é que eu tinha que ficar deitado e os outros meninos estavam a dormir, mas eu não. Eu tinha que ficar lá deitado como os outros. Portanto, não faz sentido. Isto é terrível. Por exemplo, eu sou uma pessoa, eu sou um adulto hiperativo com déficit de atenção. Imagina o que é, eu por acaso não tive esses problemas porque eu não andei na creche, eu andei na minha ama, que era a minha vizinha de cima. Mas eu ponho nesse papel, eu como sou uma pessoa hiperativa, se me obrigassem a ficar 1 hora deitada a pensar em tudo e mais, eu dava maluca. E depois, claro, ia ser a criança mal educada, mal não sei quê, e depois acabam por criar rótulos nas crianças. Quando nós estamos aqui a suprir uma necessidade do adulto. Porquê? Porque os adultos têm que ter hora de almoço, porque naquela hora de almoço não há não há uma pessoa para ficar ali, porque se houvesse uma pessoa para as crianças que vão acordando, vão para outra salinha, vai acordando, vai para outra salinha, vai. Não é? Se houvesse esta gestão, era possível, só que infelizmente as escolas, e é o que eu digo muitas vezes, as creches não são feitas para as crianças, as creches são feitas para os adultos, para obedecer às necessidades dos adultos e depois não se obedece às necessidades da criança, não é? Está aqui, não sei consegues ver aí os comentários? É a Salomé. A Salomé é uma educadora daquelas. É uma educadora que não se ofende com o que eu digo, que é raro, uma educadora que não se ofende com o que eu digo e ela faz o máximo que ela consegue no contexto educativo dela. Ela é maravilhosa, eu gosto muito dela. Realmente é difícil e eu compreendo perfeitamente o papel dos profissionais, mas também compreendo que há alguns, e vejo que há alguns que querem fazer diferente e fazem de tudo para fazer diferente, há outros que não querem fazer diferente, nem têm espírito de abertura para fazer diferente e poderiam fazer. Porque dá jeito. Olha, Elizabeth, era tão mais fácil se eu tivesse uma planificação e soubesse que à segunda ia fazer isto, à terça ia fazer aquilo. Se calhar na minha cabeça controladora era fácil. Eu não tenho planificação, eu vejo coisas que eles vão fazendo. É sempre este ciclo. Preparar o ambiente, observar, refletir. Da reflexão vem a preparação do ambiente, observar, refletir. E é isto. E estes pequenos nadas são a construção do ser. Por isso é que quando eu vejo uma escola, uma creche com trabalhinhos, dá-me agonia. Porque se os pais acreditam que na creche as crianças fazem alguma coisa, então por favor, não é? Porque é assim, a mãozinha, o pezinho, dentro do círculo, aquilo é educador e auxiliar que passam horas a fazer aquilo. As horas deviam estar com as crianças, a observá-las e a deixá-las brincar, que é o que as crianças fazem. Exatamente. Elas eram tão mais felizes. Exato. Há uma coisa que me dá também muita comichão, como se costuma dizer, que é a hora do bacio. Se a coisa que eu disse na creche foi... Não vais por aí. Perguntei ao meu filho, ele já tinha
Ele foi com 13, já devia ter para aí 18 meses na altura. Disse, olha, pergunta, que ele já conseguia exprimir, perguntem ao meu filho, se ele quer ir, vai. Se não quer, não vai. Uma vez fui a uma reunião onde estava uma terapeuta que fazia lá acompanhamento, então ela vira-se para mim e diz-me assim, olha, eu fiquei muito chocada porque cheguei aqui e todos os meninos estavam no bacio, menos o seu. E eu perguntei-lhe, perguntei à educadora, então ele quis ficar, ele perguntou-lhe se ele queria ir. Sim, então e o que é que ele respondeu? Não. E eu virei para ela e disse, olha, você deveria ficar chocada se o meu filho estivesse no bacio e estivesse lá obrigado, não quisesse estar. Portanto, nós não temos que padronizar crianças. E a resposta foi, mas é para isso que nós cá estamos. É, para fazer assim, fábrica. É tipo fábrica. E eu vejo que há muitas creches assim, e a maioria é assim, é a hora do bacio em que vão todos, têm aquele horário, todos ao bacio, queiram, quer não queiram. Quer façam as necessidades, quer não façam as necessidades. A Dulce Cruz tem um dizer muito engraçado, não sei se é dela ou não, mas foi ela que eu ouvi dizer isto, que é se os pais não controlam o nascimento dos dentes, por que é que acham que controlam a maturação dos esfíncteres? Porque querer controlar os esfíncteres é a mesma coisa que querer controlar quando e como é que nascem os dentes. Exatamente. Se nós não fazemos uma coisa, se nós não fazemos isso, porque é que achamos que temos o poder de educar uma coisa que tem que ser feita naturalmente com a maturação de cada um? Claro. Exatamente. Eu fiz uma publicação sobre o desfraldo da Júlia, acho que foi semana passada ou outra semana. Ouviu. Giríssimo. Mas o desfraldo começa a partir do momento que a criança nasce. Ainda esta semana, e foi uma coisa maravilhosa, foi ontem que eu achei maravilhoso. O Matias, que tem 14 meses, fez cocó, eu não dei conta, não sei, e ele olhou para mim e mexeu na fralda e disse, disse, Matias, tens cocó? E ele fez assim, e eu fui realmente, e tinha acabado de fazer. E ele tem 14 meses, tem 1 ano e 2 meses, ok? Mas o Afonso, por exemplo, que é 2 meses mais novo que a Júlia, não está nem para aí virado para largar a fralda, mas ele diz-me, Inês, eu vou fazer cocó agora. Está bem, faz cocó, à vontade. Quando já acabaste, então vá, vamos mudar. Mas eu pergunto, queres fazer cocó no penico? Não. Tudo bem, ó, vais lá. Mas tudo isto é o desfraldo, o saber que eu fiz alguma coisa, ok? O meu corpo fez alguma coisa, tens que tratar aqui desta situação. A Júlia não fala, porque ela fala, mãe, pai, que é o que ela fala mais nada, e no entanto não tem fralda. Exatamente. Portanto, e foi no dia que ela quis, na hora que ela quis, e foi de noite, foi à sesta, foi a tudo. Tirou, largou, acabou. Enquanto que o Afonso tem perfeita noção que faz cocó, que não sei quê, que não sei quê. Depois a gente pergunta se quer mudar a fralda, ele diz que ele quer ir fazer no penico, ele diz que não. Pronto, e tudo bem. Agora, estas noções de... Por isso é que eu digo que nem toda a gente sabe mudar uma fralda. Porque mudar uma fralda é muito mais que tirar uma suja e colocar uma limpa, não é? Tudo isto contribui para o desfraldo. Claro, quando nós estamos numa instituição com pessoal reduzido, com muitas crianças, a mudança da fralda é tipo fábrica, não é? E não damos tempo à criança conhecer o corpo, conhecer o que é que uma coisa faz, o que é que a outra faz, uma perna, um braço. Isto são tudo momentos de vínculo e são muito importantes também para o desfraldo. Portanto, é assim, eu sou das pessoas, denunciem, porque isso é um crime que se faz às crianças, é meter as criancinhas todas no bacio. Exato. É um crime, porque não tem lógica nenhuma. É assim, ou então se na escola dos vossos filhos fazem isso, peçam por fundamentação pedagógica. Digam Exato. assim, ok, vocês estão a tomar esta atitude
apresentem-me fundamentação pedagógica, ok? Em como a dizer que isto é benéfico para a minha criança. E se vierem com a história do, mas todos fazem-se, eu só pari um, que era o que eu dizia na escola do meu, eu só pari um, portanto eu não quero saber se os outros fazem ou não. Eu quero saber do meu filho, porque ninguém conhece melhor os filhos do que os pais. E os filhos são dos pais. Às vezes há educadoras que acham que os filhos são delas e que tem que ser assim porque elas querem. Não, os filhos são dos pais. Acabou. Exato. Uma vez uma educadora disse-me que ia cuidar do meu filho como se cuidasse do dela. E aquilo não me soou nada bem, porque a filha dela era a filha dela, o meu filho e os filhos dos outros são os filhos dos outros. Portanto, Até te digo mais, nós tratamos pior os nossos do que os filhos dos outros. É verdade. Porque filhos de educadoras e de professoras sabem que às vezes eles chegam a casa e a gente já não pode com mais ninguém. Vamos. E principalmente quando trabalhamos assim em contextos, os filhos das educadoras e das professoras sofrem muito. Portanto, nós até às vezes tratamos melhor uns dos outros do que os nossos. Mas sim, é assim. Por exemplo, a mãe da Júlia, a Júlia já é a segunda filha que eles têm cá. Primeiro foi o Simão, que foi o meu primeiro menino do projeto, foi o Simão. E agora tem a Júlia e, entretanto, vem o terceiro. Ainda vem, para o lugar da Júlia, vem um irmão. E ela diz que eu sou a outra mãe. Porque a Júlia, quando era bebê, só ia ao colo da mãe e ao meu. E ela diz, é a outra mãe. Mas ela está tão segura do papel dela como mãe que ela não se importa dizer que eu sou a outra mãe. Porque realmente sou a outra mãe. Ninguém a conhece tão bem como eu. Não é? claro. Além da mãe. É? Sou eu porque eu estou sempre com ela. E uma educadora não vai fazer o papel da mãe, nem a mãe vai fazer o papel de educadora. São dois papéis completamente diferentes. Mas se calhar somos a pessoa a seguir. Não é? Exato. Exatamente. Hoje também me ouvi uma educadora sobre o desfraldo. Os meus largam logo as fraldas dia e de noite. Eu disse, só espero que esteja a falar dos seus filhos. Há muito desfralde treinado. Sim. É como tudo, não é? Só que tudo o que é treinado É treinado. Exatamente. Exatamente. Ora Inês, já tens e qualquer coisa. O que é que tu tens a dizer às mamãs que não sabem se é certo ou não deixar os bebés a chorar, os filhos a chorar, na ama ou na creche, no cuidador? O que é que tu podes aqui aconselhar? Eu pergunto assim, antes de começar. Há uma coisa que eu digo sempre e que fez muita diferença em mim, na forma de eu ver as coisas e de eu interpretar as coisas, que é olhar para uma situação e pensar assim, se fosse um adulto, como é que eu agiria? Se fosse um adulto, o que é que eu diria? Se fosse um adulto, eu faria isto ou não? Por isso eu digo a essas mães, se vocês fossem levar o vosso marido ao trabalho e ele ficasse a chorar, o que é que vocês fariam? Fica para reflexão. A única linguagem que os bebés têm é o choro. Não é? Quando eles ainda não falam, eles têm o choro, o riso. Não é? Se uma criança fica a chorar, o que é que aconteceu ali? O que é que não está bem? Não é? O que é que falhou? O que é que se pode fazer diferente? Lembrem-se só de uma coisa. A criança que deixa de chorar ao fim de um tempo, ela não se habitua, ela resigna-se. Ela resigna-se que o pai e a mãe não vão buscar e que não vale a pena ela chorar, que ninguém a vai salvar. E depois dizem, mas depois passado um bocadinho, já brincam e não sei o quê. Claro, não é? Chega um ponto em que ela diz, bem, não vale a pena chorar, mais vale, não é? Que aproveitar. Mas que consequências é que isso traz a longo prazo? Não é? Acho que se quiserem aqui levar alguma coisa desta live, pensem sempre assim, se fosse um adulto,
como é que eu agiria? O que é que eu diria? O que é que eu faria? Isto tem muito a ver também, por exemplo, com as birras, não é? Ou com o não querer comer mais. Se Não fosse, gosto. não é? Se fosse um adulto, como é que eu ia agir? Ia dizer, para de chorar, tu estás aí a chorar por causa de um rapaz que até te fez mal, achas? Para de chorar, não tens razão nenhuma para chorar. Exato. Não, né? Se calhar não. Porquê é que nós respeitamos a dor de um adulto, mas não respeitamos a dor de uma criança? Uma vez ouvi de uma educadora para uma criança de 3 anos, de manhã, a dizer: mas estás a chorar porquê? Aqui não é sítio para chorar, já chega de chorar. Não estava a ralhar, estava a falar. Neste tom, já É chega de isso. chorar, aqui não é Todo sítio o de chorar. sítio para chorar. Olha, eu choro em todo lado. Exato, eu só pensei, o que é que estão a incutir nesta criança? Portanto, não era educadora do meu filho, nem sequer intervi, não estava, estava só a ouvir, não estava a ver propriamente a situação, a senhora e a criança, mas aquilo meteu-me uma imensa confusão. Se aquela criança não estava a ser acolhida ali para chorar, não é? Onde é que ela podia chorar? Como é que aquela criança com 3 anos, acabada de entrar numa pré, como é que ela se ia sentir? Como é que ela se estava a sentir? Sem ser É como acolhida? Ou seja, se ela não podia falar, não é? O que é que ela ia é, fazer? Que ela podia ter é, sono, tinha saudades da mãe, tinha saudades do pai. Então, se ela não podia ali libertar as suas emoções, o stress, pronto, o que ela estava a sentir, a tristeza, então onde é que ela podia chorar? E isto deixa-me muito triste vindo de educadoras. eu acho que é assim, é como em em todas as profissões. Há médicos que não evoluem, há médicos que evoluem. Digo informação contínua porque assim, e hoje em dia, com o Covid, ficou tudo online, ficou tudo acessível a toda a gente. Pá, invistam em formação. A APEI tem sempre um calendário de formações cheio. Um, Há páginas que eu aconselho, a Erva Dulce, a Dulce Cruz tem imenso conteúdo para 03, imenso conteúdo para 03. Sigam páginas com que tenham alguma sustentação pedagógica, não é? Que não é só achar porque sim. Epá, e se no contexto em que vocês têm os vossos filhos houver alguma coisa que vocês achem que não está tão bem, peçam para vos explicar o porquê, a situação dos bacios. Peçam à educadora dizer, então explique-me do ponto de vista pedagógico e dê-me informação teórica de porque é que tem esta atitude. Questionem. Eu acho que Portugal ainda tem muito esta ideia do senhor professor, que o senhor professor é que sabe e que ninguém questiona o senhor professor. Não, questionem. Questionem porque é que se faz assim, questionem porque é que se faz assado. Um, Ofereçam formação aos educadores. Digam, olha, encontrei este artigo super interessante. Olha, encontrei esta página de Instagram super interessante. Olha, ok? Tipo, perguntem, sejam pais informados, não sejam aqueles pais que comem tudo o que lhes Que metem à frente. Não, não faz assim, sentido, questionem. a mudança só acontece, eu digo muito isto às minhas mães, a mudança só acontece se nós fizermos alguma coisa para mudar, não é? Porque se nós formos acatando, ok, não pode entrar na creche, não pode entrar no berçário, ok, não vou entrar porque a escola não deixa. Não! Okay. Devemos procurar fazer diferente e exigir, nós somos os pais, nós queremos saber onde é que vamos deixar os nossos filhos, nós queremos saber o sítio, nós queremos estar em sala, nós queremos estar ali com o bebê, nós queremos criar um relacionamento com a instituição. Portanto, que isto acaba por criar benefícios para todos. E então, se nós não exigirmos, também nada nunca vai mudar, não é? Portanto, não podemos estar sempre, ok, é regra. Uma das coisas que eu se me dá, mas é regra da creche, é regra do infantário. Mas é regra, está no regulamento interno. Está porque os pais se submetem àquilo. No dia em que eles não tiverem pais a se submeterem, se calhar não tem lá crianças, se calhar tem que mudar regras, não é? Portanto, e continuar. Eu acho que é
Eu acho que é assim, das primeiras, quando falam comigo sobre estas questões, a primeira coisa que eu digo é, acham que há espaço para diálogo, né? Será que há espaço para diálogo, para questionarem a direção, se dá para mudar, não sei o quê? Pá, não há, ok? Existe a segurança social. Estamos a falar de creche, não é? A creche é regulada, é tutelada pela segurança social. Se há algum comportamento ou se há alguma norma que está a pôr em causa o superior interesse da criança, deve ser exposto. Mas depois há pais que dizem assim, eu não vou dizer nada porque depois tenho medo do que faço das represálias ao meu filho. E eu digo, caramba! Se eu já estou com medo a priori que façam mal ao meu filho, que raio de ligação à escola é que é esta? Tipo, um adulto que aplica represálias numa criança por causa de outro adulto, um adulto que não pode trabalhar com crianças de maneira nenhuma. Portanto, vamos aí, não é? Olha, mais uma vez, eu tenho um vídeo no IGTV, eu depois, se calhar, desta live vou pôr lá outra vez, que é sobre os sinais que as crianças dão quando estão a ser negligenciadas em creche. E estamos a falar de um bebê, a Iris na altura tinha 13, 14 meses. Só que a mãe estava muito atenta e não foi nessa cantiga do ela habitua-se, ela não sei o que é, isto depois passa. E então depois ela conta a experiência dela e estou eu mais duas educadoras que também dão os contributos delas. E é muito interessante, são quase 4 horas, portanto atenção a isso. Mas é muito rico e acho que é muito interessante os pais estarem atentos aos sinais. Isto não é dizer mal das creches, isto não é provocar desconfianças nas creches, isto é estarem atentos. Sim, é muito importante fazer essa análise, perceber o funcionamento, perceber o acolhimento, como é que a instituição faz a parte da adaptação, não é? da criança. É fundamental para que as coisas corram bem, porque é de mútuo interesse. E se as instituições também mudarem um bocadinho a postura, um bocadinho bastante, algumas, inclusivamente, temos crianças muito mais felizes, temos famílias muito mais felizes, mais tranquilas. E aquilo que tu dizias que elas para o futuro. E eu acho que não tenho a certeza que muitas consequências no futuro são aquilo que estamos a ver hoje em dia nos jovens, os jovens que têm as alterações emocionais, têm que andar no psicólogo e isto e aquilo. Tudo tem a ver com a base, com a fase de integração na creche. Portanto, eu acho eu acho que toda a gente devia ter um psicólogo. Diz. Éramos todos muito melhor nação e humanidade se toda a gente andasse num psicólogo. Portanto, também é verdade. Vistam nisso. Sim, mas há aqui muitas questões. É assim, eu acho que ninguém chega à fase adulta sem um trauma ao outro. Exatamente. Isso é. A forma como tu encaras, a forma como tu trabalhas, a forma como tu enfrentas a vida e as situações vem do 03, completamente. Eu costumo dizer às minhas formandas que se elas virem aqueles programas, daquelas dos obesos e, por exemplo, dos presos, das pessoas que estão tipo, nas piores cadeias do mundo, sempre que eles vão ser entrevistados, têm sempre traumas na infância. Sempre. Não há uma pessoa extremamente obesa, nem uma pessoa que está nas prisões mais de alta segurança que tenha tido uma infância feliz, ou uma infância acolhida, ou uma infância plena. E não estou a falar de dinheiro, estou a falar mesmo de colo. Né? Exato. Todas passaram por algum tipo de trauma na infância que definiu quem eles são em adultos. Né? E isto é muito interessante nós percebermos que o impacto que nós temos na educação das crianças, não é? É um impacto para a vida toda. Agora, para nós termos consciência disso, temos que tratar o que é a nossa criança interior, não é?
Exato. Se é que antes de sermos pais, antes de ser pai e mãe, vamos aqui curar, depois, já são pai e mãe, curem o que vocês têm para curar, porque depois há muitas coisas que nós temos, que, por exemplo, há pais que não deixam os filhos sujar-se, há pais que não deixam os filhos cair, há pais que não deixam os filhos não sei o quê, porque têm medo, blá, blá, blá. Pá, porquê? Vão trabalhar isso, vão lá para terapia, trabalhem isso, porque às vezes é muito castrador para as crianças. E Exato. portanto, isso é aqui um novelo, portanto, basicamente eu mando toda a gente para terapia. Basicamente é isto. Muito importante, é muito importante. Estava aqui a Inês a perguntar, Inês é a tua seguidora, já te conhece a ti e está a perguntar a minha Pois profissão. é. Eu sou conselheira em aleitamento materno e alimentação infantil natural, Inês. Eu preparo as grávidas, as famílias, desde a gravidez para a amamentação e depois acompanho no início, portanto, todo o processo de amamentação e depois a introdução alimentar. E no regresso ao trabalho, ou seja, as mamãs, quando vão deixar os bebés na creche, fazer a introdução alimentar, o regresso ao trabalho, daí eu ter convidado a Inês, porque tem todo o interesse, porque tenho agora mamães a regressarem ao trabalho, a deixarem os bebés nas creches e de coração nas mãos, porque apesar de muitas terem, muitas não, todas fazem a sua adaptação, não é? Mas os bebés são diferentes, uns adaptam-se melhor, outros nem por isso, e então acho que há todo o interesse em elas perceberem, e quem está aqui e quem vier a ver depois aqui este direto, em perceber quais são as principais lacunas que existem, não é? Das instituições, o que é que nós, enquanto pais, também é importante nós exigirmos e avaliarmos e analisarmos, porque é normalizado. Ok, fica a chorar, mas vai-se habituar. No entanto, o coração de mãe não acha isso correto, mas a sociedade está, não, deixa lá, vai-se habituar, é isto que eu ouço e foi o que eu ouvi, continuo a ouvir e infelizmente vai-se continuar a ouvir, mas é importante nós também fazermos parte da mudança, mudar aos pouquinhos. Portanto, se nós mudarmos a nossa posição, nós também contagiamos os outros pais, não é? Portanto, se aquele pai, aquela mãe fez assim e correu bem, se calhar também faz sentido eu fazer assim e não continuar a fazer da mesma forma, que faz com que os bebés fiquem a chorar todos na creche ou no infantário, seja onde for, só porque sim, portanto, porque é assim que os outros pais fazem, porque é assim, porque tem que ser e porque nos disseram que é assim. Não, tem que ser assim. E é importante que as pessoas os pais façam isto. É um contrassenso, porque é sempre um contrassenso. E eu não percebo porque é que os meus colegas continuam a fazer isto. Porque é terrível nós termos bebés a chorar o dia inteiro na creche. É horrível, porque nós não conseguimos dar cola a todos, porque só que depois também me chegam testemunhos de pessoas que nunca deviam ter acesso a crianças que tratam as crianças como bonecos. Sim. É, e não é fixe. Nós vimos aquele caso da Julieta, daquela bebé que foi filmada, aquela auxiliar, a dar a comer assim, super à bruta, não sei se lembram, foi o ano passado. Pá, existem tantas Julietas pelo país fora. Tantas. Infelizmente. E eu digo às minhas colegas, às vezes tenho colegas que desabafam e pedem por favor para não contar a ninguém. E a única coisa que eu digo é pá, tenta filmar, tenta qualquer coisa, pá, façam queixa à Segurança Social. Há pessoas que não devem, nunca deviam estar em contacto com crianças. E se nós vemos e calamos, estamos a fazer parte do problema. Não denunciem sempre à Segurança Social. A Segurança Social é a entidade que regula as creches, sejam elas privadas, sejam IPSS, sejam AMAs, é a Segurança Social, porque a creche não é do Ministério da Educação, é da Segurança Social. Pá, denunciem. É Exato. sempre o que eu digo, porque as crianças não têm voz e pronto. Agora, assim, há sítios maravilhosos, claro que há. Exato. Agora, exijam entrar. É das coisas que mais me apoquenta ainda, é pais que ouvem, é regra. E, pá, exijam entrar, exijam fazer o período de vinculação, mas lá está, também têm que dar. No caso dos meus meninos, os pais tiraram férias e usaram algum tempo de férias para fazerem o período de vinculação. Né? Portanto, também não é só a escola, né? Vocês também têm que fazer isso. Têm que Claro. ter tempo, dar tempo à criança. Temos
que nesta altura temos que priorizar os nossos bebés. Ok, o trabalho é importante, é o que nos dá a garantia do sustento ao final do mês, para as contas, obviamente, mas, ouça, nós temos que pensar no investimento nas nossas crianças, ou seja, é um investimento, não é perda de tempo, não é gasto de dinheiro, é investir, é para a vida toda. Nós vamos reduzir problemas lá mais para a frente. É um investimento. Às vezes há mães que me dizem, mas foi o primeiro dia, deixei ficar lá a minha bebé 1 hora, mal deu para eu ir às compras e fazer tudo o que tinha a fazer. Poxa, 1 hora no primeiro dia para um bebé é imenso tempo. Para nós é pouco, obviamente, nós não conseguimos ir quase que nem ali ao virar da esquina fazer as compras, mas para um bebé é imenso tempo 1 hora. E eu vejo pelo meu filho, que tem 7 anos, e quando eu lhe digo, ele pergunta, mas quanto tempo é que falta para mim, só para sair? Oh, filho, 10 minutos, já ouvindo, ei, tanto tempo, e tem 7 anos. E já tem o tempo dele é diferente do nosso. Portanto, nós não podemos deixar bebés inicialmente 1 hora numa adaptação. Ou seja, acham que uma adaptação que é feita em 3, 4 dias, uma semana. Um dia fica 1 hora, outro dia fica 2, outro dia fica 3 e ao quinto dia já fica... Isso não é nada. Isso pode ser uma adaptação nos 3 anos, em que eles até às vezes têm curiosidade em ver o que é o almoço, o que é depois. Pode fazer sentido. Agora, num bebé, essa adaptação de 1 hora hoje, 2 amanhã, 3 amanhã, isso não faz sentido nenhum. Para o bebé, não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum. Tem mesmo que haver um tempo de vinculação. Sempre. Exato. Um tempo de vinculação. E o que não quer dizer que as crianças não chorem durante o ano. Atenção, a Júlia, por acaso esta semana tem vindo com a mãe e não tem chorado. Mas a Júlia normalmente vem com o pai. Quando vem com a mãe, vem mais tarde, já sei que fica tipo... porque é a mãe a vir trazer. Ou seja, o Mateus, houve uma altura em que havia uns problemas em casa e ele chorava quando a mãe ia embora. E depois eu, em conversa com a mãe, percebemos o que é que estava a acontecer e depois disso resolvido passou. Ou seja, não quer dizer que a criança não haja um outro dia que chora porque dormiu mal, porque está mais rabugento, porque... Isso não quer dizer que a adaptação não esteja feita, ok? Tem a ver aqui com inúmeros fatores que têm que ser analisados caso a caso, criança a criança, o ambiente familiar, como é que está, dormiu bem, não dormiu bem, há aqui montes de coisas. Agora, este período de vinculação é extremamente importante, principalmente para os bebés que contam só com as expressões faciais e as expressões do corpo. Elas não percebem o que nós dissemos, não é? Dizer, olha, vais ficar aqui que a mamãe vem logo. Estar a dizer isso, ou estar a dizer que se quer pão com manteiga ou pão com fiambre, para ela é igual, porque ela não vai perceber, não é? Estamos a falar de bebés. E, portanto, este período de vinculação é muito, 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 muito importante. Exijam entrar nas escolas. Não há nada que vos proíba de entrar nas escolas. Se vocês virem práticas que vocês não peçam fundamentação pedagógica. Porque é que a escola faz assim? O que é que eles se baseiam para fazerem assim? Se virem maus tratos, porque às vezes já, por exemplo, esse tipo de comentário que tu estavas a dizer que ouviste do aqui não é lugar de chorar, se calhar se fosse a Inês de hoje em dia, eu ia falar com aquela senhora e depois ia falar com a direção, a dizer, olha, vocês têm que fazer aqui uma formaçãozita ou outra à vossa equipa educativa, porque uma educadora que diz que aqui não é sítio de chorar, estamos aqui com uma lacuna qualquer aqui em termos de formação. Isto está tudo bem, eu também não sei tudo. Eu sou muito melhor educadora que há 6 anos atrás, quando comecei, e espero que daqui a 2 anos seja melhor ainda. Portanto, eu não tenho que saber tudo. Por exemplo, o Matias entrou, o Matias era um bebê BLW, eu tive de ir aprender o que era BLW e fui aprender. Não é? Exato. Pronto. É uma lacuna que eu... As minhas mães meu Deus, nem pensar, elas não querem, elas nem sabem o que isso é. É uma das grandes lacunas também que eu quero depois também começar a trabalhar aí essa questão a nível dos profissionais é o BLW, porque é verdade, assim, numa formação, não é? Na tua formação de educadora ou quem se forma em AMA, não tem não tem conhecimento no BLW. É normal, ok? Eu não há nada contra isso. Agora, quando as instituições, ou seja, tu ouviste falar disso, BLW, ficaste com as antenas ligadas, sem ver o que é isto, não é? Foste perceber... Não, a mim, quando os pais disseram ele é um bebê BLW, eu pensei, oh diabo, eu sei
o que é, mas deixa-me investigar agora para eu saber, não é? Mas essa é a tua abordagem, foi a tua atitude e muito bem, mas a maior parte das instituições, não, nós não fazemos isso aqui. Algumas não sabem o que é, outras sabem, nós aqui nós não fazemos isso. Diz, não te ouvi. Porque se engasgam e sujam muito as coisas, dá-me trabalho. Pois, exatamente. E que eu dei exatamente o contrário. Mas lá está, é preciso formação. Se as pessoas tiverem formação, percebem que é exatamente o contrário. Pronto, e eu entendo que há muitos educadores e professores que têm muitas crenças incutidas, enraizadas de antigamente. Portanto, não se pode chorar, o homem não chora, nananã, é feio chorar. Isto está muito incutido na nossa sociedade. Eu percebo. O problema é que depois temos direções que também não investem em formação. Exatamente. É Isto é um novelo. Isto é um novelo. Por isso é que eu digo sempre, e temos aqui o caso da Salomé, aqui do Meios Kinders, que ela faz um trabalho fantástico, faz uma omelete fantástica com os poucos ovos que lhe dão, não é? E está sempre aqui a tentar lutar para... mas eu percebo que é um trabalho inglório muitas vezes, porque cansa, nós estamos ali a remar contra a maré. Por isso é que eu na altura também me desvinculei e às vezes as pessoas dizem-me assim na brincadeira: ai, tu qualquer dia abres uma creche, isso é que é. Deus me livre! Deus me livre! Não abre não, porque não tem capacidade para gerir pessoas, só pessoas pequeninas, pessoas grandes eu já não tenho capacidade, mas acho que é muito, é preciso quem está à frente das direções de escolas formar os profissionais, em qualquer área que seja. Há formação contínua, tem que haver formação contínua de qualidade, não é só aquela para encher chouriços, não é? Portanto, e depois há imensa coisa online disponível, pá, imensas páginas super interessantes. Hoje em dia já não temos a desculpa da falta de informação. É verdade, é verdade. Olha, tenho aqui a Kátia, que é a minha colega, que é Ninho de Amorama, que é ama no Algarve. E ela diz: eu comecei com 4 bebés em BLW, incentivando os pais. Muito bom, muito bom. Corajosa. Mesmo. É uma educadora que escolheu ser ama no Algarve. Boa, boa. Olha, eu tenho uma mãe no Algarve. Olha, depois vou aqui ver os comentários para tirar aqui Na minha página, logo a primeira publicação que está marcada é a lista das amas em regime livre por tu tens lá uma lista. Sim, sim. Portanto, as amas em regime livre, são as amas como eu, de independentes. Se vocês querem saber quais são as amas da Segurança Social ou de creche familiar que existe na vossa zona, vocês têm que sempre contactar a Segurança Social. A Segurança Social tem a lista. Teoricamente, a Segurança Social tem a lista no site, que não tem porque ela não é atualizada, mas pronto. Portanto, liguem para lá, mandem e-mail, digam que querem saber o contacto das amas, ou as amas da Segurança Social, ou as amas credenciadas em creche familiar, ou as de regime livre também, mas as de regime livre conseguem ver aqui na lista, porque os nossos contactos são de caráter público. Ok? Nós somos um serviço, né, como uma creche, não é? Portanto, existe também a carta social, mas a carta social não apresenta as amas. Remete sempre para a Segurança Social, mas é uma questão de contactarem que ela aqui primeiro precisamos ter pessoas formadas à frente das direções, sem isso não conseguem. Mas enquanto continuamos a ter padres, arquitetos, psicólogos, não dá. Por isso cabe mesmo a nós pais exigir aquilo que os nossos filhos merecem. Porque se nós não temos possibilidade realmente, porque temos que ir trabalhar, de ficar com os nossos filhos em casa, que nós possamos ter pessoas de confiança em quem nós possamos confiar e os nossos filhos também. Isto é muito importante. Olha, Inês, nós estamos aqui à hora e meia. Temos 30 minutos. Olha, muito grata por ter estado aqui, também a passar muito
muito útil, a dar a tua partilha do teu projeto, que acho que é muito importante que as mamãs e os papás procurem-te a ti, pessoas como tu, instituições que tenham a mesma filosofia, outras colegas tuas que tenham a mesma filosofia, porque é isso que os nossos filhos precisam, acima de tudo, para serem felizes. Olha, muito Obrigada pelo convite. obrigada a todas que estiveram aí desse lado, e alguma dúvida que tenha ficado por esclarecer, envie mensagem, está bem? Porque eu não consegui ver os Sim. comentários todos que foram passando, Pois. está bem? Ou para mim ou para a Elizabeth. Olha, a Andreia, Está bem? a Andreia das minhas mamães diz que tu és uma inspiração. Verdade, verdade. Fico parada. Não comecem com essas coisas, está bem? Eu fico aqui parada. Então vá, um beijinho, boa noite, muito obrigada. Tchau. Obrigada. Tchau.